Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, hoje vamos estar falando em João capítulo 6, no seu versículo 9, que é da primeira multiplicação de pães feita por Jesus. Mas vamos abordar o lado espiritual do texto, porque a gente já ouviu muitas pregações, pessoas falando sobre o seu lado literal do texto, mas vamos falar do seu lado espiritual. Vamos abordar esse lado espiritual de João 6,9, que diz o seguinte lá em João 6,9. Vai dizer o seguinte: estava aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto para tantos? Aqui o texto ele vai estar falando quando Jesus estava falando para uma grande multidão de pessoas, e aí Jesus pede para os seus discípulos despedir dessas pessoas, que era para essas pessoas voltarem para suas casas. Mas só que Jesus ele não queria que essas pessoas voltassem de barriga vazia. Aí Jesus pega e fala para os seus discípulos que era para os seus discípulos alimentar essa multidão. E o texto ele vai nos dizer que quando aquela multidão se assenta, o texto ele nos dá só a quantidade de homens que havia ali. Mas só que o texto nos deixa claro que havia mulheres e crianças. E só homens, havia cerca de 5.000 homens. E vamos fazer uma matemática rápida, só para a gente trabalhar esse texto. Ali havia cerca de 5.000 homens. E vamos dobrar esse valor, cerca de 10.000 homens. Porque se a gente pegar e analisar o texto, havia mais de 10.000 homens naquela multidão. Porque havia somente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, mas vamos trabalhar com o valor de 10.000. E quando Jesus pede para essa multidão sentar, aí Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: alimentem essa multidão. Aí só que os seus discípulos, vendo que eles não tinham pães o suficientes para alimentar aquela multidão de 10.000 pessoas, aí Jesus vai até um dos seus discípulos e fala para ele o seguinte: eu vou fazer uma tipologia, vai até a padaria mais próxima e vê se tem pão lá. Aí o seu discípulo diz o seguinte para Jesus: nem 200 denários é suficiente para alimentar essa multidão. Aí só que Jesus manda os seus discípulos ir até a multidão para ver se encontrava pão, alguma coisa no meio daquela multidão. E quando João pega a pena e escreve esse relato, o João ele coloca um detalhe que os outros evangelistas não colocaram. E qual é o detalhe que o João coloca? O detalhe que o João coloca é que havia no meio daquela multidão um menino. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. E esse menino ele oferece esses 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão. E quando a gente lê isso, a gente entende algo que Jesus disse lá atrás, que era que para que nós herdássemos o reino dos céus, nós deveríamos receber o reino dos céus como uma criança. Mas como assim como uma criança? Penso eu. Quando Jesus manda os seus discípulos ir até a multidão para ver o que tinha para alimentar aquela multidão, e sabendo que havia cerca de 10.000 homens, cerca de 10.000 pessoas naquela multidão, aquele menino, ele não era o único que tinha pão, mas só que aquele menino, ele foi o único que ofereceu o que tinha. Por que ele foi o único que ofereceu o que tinha? Por causa da sua inocência. Porque o seguinte, vou falar sobre mim. Se fosse eu no meio daquela multidão, se eu visse os discípulos de Jesus chegando e perguntando quem que tinha pão para dividir, eu pensaria o seguinte: se eu tivesse pão comigo, eu não vou falar que eu tenho, porque eu sei a quantidade de pão que eu tenho, mal dá para mim, quem dirá para 10.000 pessoas. Mas só que aquele menino, na sua inocência, penso eu, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes que tinha nas mãos e pensou o seguinte: se repartir, dividir certinho, é capaz de dar para alimentar todo mundo. Talvez aquele menino pensou isso. E quando aquele menino oferece o pouco que ele tinha para alimentar 10.000 pessoas, é aí que o poder de Deus entra em ação. Porque não é no muito que Deus trabalha, mas sim no pouco. E por isso que quando Jesus disse que o reino dos céus ele tem que ser
nós temos que ser como os pequeninos, como as crianças, nós devemos receber o reino de Deus como as crianças. É sobre isso, né? Inocência, entender que às vezes eu posso ter pouco, mas o pouco que eu tenho é capaz sim de alimentar o próximo. E se não for capaz de alimentar o próximo, nós temos que entender que nós servimos um Jesus que é capaz de multiplicar o pouco que nós temos. E é isso que acontece quando aquele menino recebeu o reino de Deus daquela maneira. No pouco que ele tinha, ele ofereceu. E pegando esses 5 pães e esses 2 peixes, a gente pode fazer uma tipologia espiritual. Que tipologia é essa? Os pães, eles representam a palavra de Deus. E os peixes, eles representam o homem, a alma do homem. Como assim a alma do homem? Eu vou explicar. A palavra de Deus vai nos dizer que a palavra de Deus é como um pão que alimenta o homem. E os peixes, quando Jesus chama os seus discípulos para o seguirem, Jesus diz o seguinte para eles: eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o que um pescador pesca? Um pescador, ele pesca peixes. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala o seguinte: eu vos farei pescadores de homens. Não pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E fazendo essa tipologia espiritual, quando Jesus fala, eu vos farei pescadores de homens, aqui, quando tem essa passagem da multiplicação, os peixes está ligado lá naquele momento que Jesus chama os seus discípulos, que eles seriam os pescadores de homens. Ou seja, o pescador, ele pesca o peixe. Já os discípulos de Jesus, eles seriam pescadores também. Mas só que eles pescariam o quê? Eles pescariam a alma do homem. Mas só que os discípulos de Jesus, eles tinham que entender o seguinte: que eles pescariam sim a alma e os homens para trazer até o evangelho. Mas só que eles tinham que entender o seguinte: que não seriam eles que iriam convencer as pessoas do reino de Deus. Ou seja, eles chegariam até os homens e pregariam o evangelho. Mas só que não seriam eles que iriam convencer e nem seriam eles que iriam multiplicar, e sim o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é isso que essa mensagem do seu lado espiritual quer passar para nós. Que às vezes nós possamos pensar o seguinte: nossa, eu não tenho palavra suficiente para convencer uma pessoa a crer no Jesus Cristo. Mas só que quem convence o pecador não é eu e nem você. Quem convence é o Espírito Santo. Ou seja, nós somente temos que crer, igual aquele menino creu, quando ele oferece os 5 pães e os 2 peixes. Nós devemos crer que quem faz, quem opera, quem trabalha, quem convence, quem multiplica, não somos nós, e sim Jesus. E da mesma maneira que aquele menino fez, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes que tinha e ofereceu, pensando que seria o suficiente para alimentar aquela multidão. Mas isso aqui foi na inocência daquele menino que Jesus trabalhou. Foi através da inocência daquele menino que Jesus operou o milagre. Então é isso que nós devemos acreditar e saber em nossas vidas, que não é de muito que Jesus precisa. Ele precisa somente do pouco que nós temos, e através desse pouco que nós temos é que Jesus trabalha, opera, transforma e multiplica. E para encerrar, para a gente estar encerrando, o menino tinha 5 pães e tinha 2 peixes, ou seja, os pães era a palavra, os peixes é a alma do homem. Nessa tipologia espiritual, os peixes é a alma do homem e os pães é a palavra de Deus. Ou seja, tinha 5 pães e apenas 2 peixes. Ou seja, tem mais palavra do que homem nessa terra. Ou seja, se você pensa que você não é capaz de pregar o evangelho, se você talvez pensa que você não é capaz de levar o amor de Jesus Cristo para alguém, porque às vezes você pensa que você não tem capacidade e você não tem palavra o suficiente para pregar o evangelho para alguém, fique com João 6, capítulo 9 para a tua vida. Que às vezes nós pensamos que nós temos pouca palavra para pregar o evangelho para alguém, mas lá, naquele momento era diferente. Então, a multidão pensou que eles tinham poucos pães. E quando o menino oferece os 5 pães e os 2 peixes,
Ali nós percebemos que há mais palavra de Deus do que homens na face dessa terra. Então, fique com isso no seu coração. Creia que você sim é capaz de pregar o Evangelho, que você sim é capaz de levar o amor de Jesus Cristo para alguém. Então, fique com isso no teu coração.